turminha do 5º ano, sejam muito bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Essa aula, ela tem um formato assim bem especial, porque ela é uma aula de continuação. Gente, eu sou a professora Regiane Oliveira e, como eu disse, a nossa aula de hoje, porque ela é continuação, porque tratamos da questão de acentuação gráfica. Então, nós tivemos uma introdução de como a gente consegue identificar a sílaba correta a ser acentuada e agora nós começamos a nos aprofundar sobre regras para acentuarmos bem as palavras. E quem escreve bem é porque estuda essas regras e porque lê também. Então, vem comigo. O título da nossa aula é Como acentuar as palavras, parte 2. Ou seja, nós temos a parte 1 no repositório para vocês consultarem. Esse assunto foi dividido em 2 aulas, partes 1 e 2. Nesta aula, que é a parte 2, teremos o aprofundamento sobre a acentuação gráfica, estudando as palavras destacadas na resenha lida anteriormente. Uma retomada da classificação das palavras quanto à sua sílaba tônica e a relação com as regras de acentuação. Então, vamos lá! Moral dos meus amigos professores com a habilidade desta aula e também, lógico, sempre uma sugestão de aprofundamento. Relembre, as regras de acentuação nos ajudam a acentuar as palavras corretamente. É desta forma que nós usamos as regras. E como saber das regras? Agora é que vem o nosso aprofundamento. Retomaremos nossa lista de palavras para estudá-las, com destaque para as sílabas tônicas e cada classificação. Então, aqui, estas palavras, elas faziam parte de uma resenha crítica que eu li na aula de parte número 1. Agora, nós vamos recordar essas palavras. Percebam o que? A sílaba que está em destaque, nós chamamos de sílaba tônica, porque é a sílaba mais forte. Então, nós temos aqui, ó, você, já, séries, ardor, até, eletrônico, fácil, através, prático, acessíveis, físicos, além, crítica, frágil, também, dá, monocromático, está, páginas, difícil, lê, é, próxima. E eu pulei um que aqui, que terá um que de explicação, porque ele vai entrar diferente aqui. As nossas palavras separadas assim estão classificadas quanto à posição da sílaba tônica, ou seja, qual é o lugar que está a sílaba mais forte, lugar da sílaba mais forte. Então, vamos pensar, vamos ler, né, primeiro, para pensarmos essa classificação. As oxítonas, nós já vimos que é quando a última sílaba é mais forte. Aí nós temos, ó, você, até, através, além, também e está. Percebam que todas essas sílabas que eu circulei, elas são as mais fortes e estão acentuadas. Nós vamos puxar as regras daí. O nosso segundo grupo são as paroxítonas, onde a penúltima sílaba é a mais forte.
árduo, porque aí separaria o do o. Fácil, acessíveis, frágil, difícil. Percebam a mesma coisa que eu falei anteriormente. No caso aqui, todas essas sílabas tônicas são acentuadas. A regra vai entrar neste detalhe aqui. As proparoxítonas, onde a antepenúltima sílaba é a forte. Olha aqui, séries, eletrônico, prático, físicos, crítica, monocromático, páginas e próxima. Antepenúltima, a gente tem que pensar que é a terceira contando do fim da palavra, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Por isso ela é antepenúltima. E aqui nós temos os monossílabos tônicos, que são as palavras de uma só sílaba e ela é forte e acentuada, olha só. Já, dá, lê, é. Aqui nós temos todas as palavras com acentuação. É aí que nós vamos entrar nos detalhes das nossas regras. Pensem assim, tem uma palavra acentuada na lista, mas não está na tabela. Vocês conseguiram perceber? Eu tinha marcado na primeira. Trecho do texto. Além do que, parece uma coisa boba, mas às vezes eu sinto falta daquele cheirinho de livro novo ou de virar as páginas, sabe? Pensem no seguinte, o que, diferentemente dos monossílabos tônicos, é acentuado por ser um substantivo, ou seja, é um acento diferenciador de classe de palavras. Sua acentuação não é motivada pela regra dos monossílabos tônicos, pois, do contrário, sempre teria acento, independentemente de sua classe gramatical. Esse que aqui tem muito a ver até com aquelas regras do dia que eu tenho uma aulinha lá sobre os porquês do repositório. Dá uma olhada lá que você vai entender melhor sobre esse que ele entra de uma forma diferente. E onde fica a acentuação gráfica? Vejamos. Tabela para acentuação. As palavras paroxítonas, ou seja, aquela penúltima, ela é acentuada quando? Dá uma olhada. Ela tem que ter essas terminações aqui, ó. Toda vez que terminar assim, ela tem, no caso, acentos. Exemplos, fácil, termina com L. Olha o L aqui. Acessíveis, ou se fosse acessível, acessíveis, termina com is. Olha o is aqui. Frágil, L de novo. Difícil, L novamente. Certo? Um exemplo bem rapidão é o tórax. Olha só. Se eu tivesse um tórax, eu estou dizendo tórax, a minha sílaba mais forte é o tó. Então, ela é uma paroxítona e ela termina com alguma dessas letras aqui, que eu acabei de grifar, termina com X. Portanto, ela tem acento. É assim que eu pratico a regra. Vamos ao segundo ponto da nossa tabela. Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. A proparoxítona é a sílaba antepenúltima mais forte. Exemplos. Séries. Se são todas proparoxítonas acentuadas, todas as vezes que vocês perceberem que... Vou pegar uma palavra, vou pegar essa grandona aqui, ó. Monocromático. Vou analisar só uma com vocês, ó. Depois os pros podem trabalhar as outras com vocês. Eu tenho, primeira sílaba é a última, né, no caso. Última sílaba, penúltima sílaba, antepenúltima. Quando eu leio a palavra monocromático, a mais forte é o má. Por isso ela tem acento.
todas as vezes que a antepenúltima for forte, leva acento. E tem uma grande conhecida de vocês que cabe nessa regra, a palavra matemática. Relendo a palavra, ó, matemática. O meu mais forte está aqui nesse segundo má. Não é a última, não é a penúltima, mas é a antepenúltima sílaba. Se esta sílaba antepenúltima é a mais forte, ela é uma proparoxítona. Portanto, tem acento obrigatório, certo? Nós temos mais uma parte da nossa tabela, as palavras oxítonas. Para terem acento, elas precisam terminar com estes exemplos aqui. Aí elas recebem um acento. Por exemplo, sempre explicando na prática. Você, vamos dar uma olhada aqui, ó. Você, a última letra é um E. A gente já viu que o você, a sílaba mais forte é a última. Então, é uma oxítona. Ela termina com E. Vamos ver na nossa lista? Olha o E aqui, gente. Por isso, ela tem acento. Aí eu tenho, deixa eu pegar um exemplo. Aqui, ó, além. No além, a minha última letra é um M. Eu tenho M aqui, EM, tenho, olha aqui, ó, EM. Cabe na mesma regra do também. Ó, a minha sílaba forte é o bem. E olha aqui, ó, o meu em no final, que é a mesma coisa daqui. E uma palavra lógica, eu tenho que dar uma palavra conhecida de vocês. Vou colocar aqui, ó, parabéns. A palavra parabéns, a minha sílaba mais forte é a última, ó, parabéns. Esse bens é forte. Para eu saber se tem acento, eu olho o finalzinho dele, ó. Na minha lista de oxítonas, então eu vou olhar aqui, ó, é um NS. E aí a gente volta para a nossa lista e eu tenho aqui, ó, opa, NS, aqui, ó. Certo? Ou seja, acento no E. É assim que a gente pratica as regras. Na nossa última linha, uma dica. Palavras que não se encaixam nas anteriores, porque não estão nessas regras, que são estes exemplos, pois são monossílabos tônicos. O que quer dizer isso? São as palavras de uma sílaba só que terminam igual às oxítonas. Essas regrinhas aqui, ó, servem aqui. Se você tiver uma palavra de uma sílaba só e ela for forte, e ela terminar com igual a oxítona, por exemplo, dá. O dá tem acento, porque está na regra aqui, ó, do oxítona. É uma sílaba só, mas é forte. Uau, quanta regrinha, né? Eu sugiro que vocês façam uma colinha, deixem no caderno e consultem sempre que possíveis. Aí vocês ficam craque, sempre que possível, melhor dizendo. E aqui tem uma atividade sugerida para que vocês tenham as regras lá na sua sala de aula. A Pro vai parar essa aula neste momento, trabalhar essas 3 frases para que vocês completem com as regras que a gente viu nesta aula, certo? Aí depois volta a aula para corrigir as respostas. Eu vou passar rapidão, justamente porque é uma sugestão. Roteiro para os nossos amiguinhos, tudo o que aprendemos na aula de hoje e, logicamente, a nossa telinha de avaliação, que é a sua opinião, a sua sugestão, a sua crítica, que nos ajuda a construir as nossas aulas. Muito, muito obrigada para você que assistiu essa aula e até a próxima. Tchau, tchau!